Olá, pessoal. Me chamo Kleber Angelucci, sou professor do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas. Queria registrar aqui meus agradecimentos à professora Vanessa pelo convite de participar desse evento no projeto de extensão Universidade da Melhor Idade. Nós vamos falar hoje sobre negócios jurídicos existenciais, notadamente as chamadas diretivas antecipadas de vontade. Para falar sobre as diretivas antecipadas de vontade, esse tipo de negócio jurídico, eu vou dividir a minha fala em três momentos. No primeiro momento, sobre negócios jurídicos, depois, sobre alguns conceitos que cercam ou que dizem respeito ao final da nossa existência, e, finalmente, sobre as diretivas antecipadas propriamente dita. E as suas duas espécies, o testamento vital e o mandato duradouro. Pois bem, quando nós falamos de negócio jurídico, nós estamos falando daquele instituto através ou por meio do qual as pessoas declaram a sua vontade com a finalidade de adquirir direitos, de modificar direitos, de extinguir direitos ou de conservar direitos. Então, toda vez que eu declaro a minha vontade num determinado sentido, buscando uma finalidade, portanto, negocial, eu estou aqui fazendo um negócio jurídico. Esses negócios jurídicos, eles estão presentes cotidianamente na nossa vida. Por exemplo, quando eu faço um contrato, o contrato é um negócio jurídico por excelência. Um contrato de compra e venda, um contrato de doação, quando eu faço, por exemplo, um contrato de aluguel, eu estou falando que eu estou fazendo um negócio jurídico, do tipo contrato, da espécie contrato. Esses negócios jurídicos, eles têm conteúdo eminentemente patrimonial, ou seja, eu estou falando de negócios jurídicos que têm, por conteúdo, um valor monetário que pode ser quantificado a priori. Então, eu sei o valor do aluguel, eu sei quanto custa o imóvel, eu sei quanto custa o objeto da transação, a casa, o terreno, enfim. E eles são também materialmente considerados. O que isso quer dizer? Eu consigo observar ou materializar o seu objeto, ainda que o negócio jurídico tenha por objeto um serviço, por exemplo, na prestação de um serviço, de uma pintura ou prestação de um serviço profissional, enfim, eu consigo mensurar materialmente esse conteúdo do negócio jurídico. E, por fim, eu preciso, para que eu tenha, ou para que eu possa realizar um negócio jurídico, eu preciso ter o que nós chamamos de capacidade civil, ou seja, eu não posso ser absolutamente incapaz e nem relativamente incapaz, conforme a descrição do artigo 3º e 4º do Código Civil. Eu tenho que ter plena capacidade para que eu possa realizar um negócio jurídico existencial, um negócio jurídico patrimonial. E os negócios jurídicos existenciais? Os negócios jurídicos existenciais, ao contrário, eles não têm um conteúdo patrimonial a priori. Muito pelo contrário, eu não consigo mensurar o conteúdo desses negócios jurídicos, porque eu não consigo visualizar ou não consigo materializar o próprio objeto deles. Eles não são materialmente considerados, exatamente porque, quando nós falamos de negócio jurídico existencial, nós estamos falando das questões que dizem respeito à minha vida, à minha existência, ou à nossa vida, à nossa existência, e não necessariamente aquilo que é externo a mim. Eles têm um mote ou um norte a ser seguido, que é o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que estabelece que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, quando nós falamos de negócio jurídico existencial, nós estamos pensando em declarar algo que diga respeito à minha existência, à minha vida e à minha incolumidade física, moral e intelectual, e que sirva, melhor dizendo, para orientar ou para direcionar aquilo que a Constituição chama de dignidade humana. Portanto, quando eu falo de questões existenciais, para além da capacidade exigida do negócio jurídico patrimonial, eu preciso ter o que nós chamamos de discernimento, ou seja, eu preciso compreender aquilo que eu estou declarando e as consequências que essa declaração gera. De outra maneira, eu preciso saber de que aquilo que eu estou declarando vai repercutir e quais são essas repercussões. Pois bem, quando nós falamos das questões que dizem respeito
a nossa existência, notadamente no ponto de vista das questões médicos procedimentais ou das questões relacionadas à nossa saúde, o artigo 15 do Código Civil assim estabelece: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. O que isso quer dizer? O dispositivo do Código Civil está nos permitindo a exercer a nossa plena autonomia e dizer o que se quer e o que não se quer acerca de tratamentos médicos, acerca de intervenção cirúrgica. Ou, de outra forma, o Código Civil outorga à pessoa, para o exercício da sua autonomia privada, dizer, declarar ou aceitar ou recusar aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer para a sua existência. Claro que aqui nós estamos falando do campo da autonomia privada de vontade, ou seja, daquilo que a pessoa pode dizer, pode fazer, sem que haja repercussões na esfera coletiva, sem que haja possibilidade de propagação de dano. Para isso, a partir disso, nós precisamos trabalhar com 3 conceitos que penso ser importante do ponto de vista dos processos terminais ou dos processos de final de vida. O que eu chamo de processo de final de vida são aqueles momentos finais da nossa existência, onde vai se exaurindo a nossa existência, a nossa vitalidade, e não é mais possível recuperar, ou não é mais possível sobreviver acerca desses momentos. Tudo que é bom tem tempo, tem prazo de validade, assim é a nossa existência. O primeiro conceito importante que nós devemos trabalhar é a eutanásia. A eutanásia nada mais é do que uma forma ativa praticada por médicos a doentes terminais, cuja morte é inevitável em curto tempo. Então, quando nós falamos de eutanásia, eu estou falando da antecipação da morte, ou seja, é uma ação médica apta ou no sentido de apressar ou provocar a morte, com a exclusiva finalidade benevolente. A eutanásia, no nosso ordenamento jurídico, ela é proibida, ela é vedada. Se o médico praticar a eutanásia, ele estará, na verdade, ele vai responder, na verdade, por um crime chamado homicídio. E se ele induzir, ou instigar, ou auxiliar alguém a se eutanasiar, ele vai responder pelo crime de induzimento, auxílio, instigação ao suicídio. Portanto, a eutanásia é uma prática vedada no nosso ordenamento jurídico. Um outro conceito importante é o conceito da distanásia, que consiste na tentativa de retardar o máximo possível, usando todos os métodos disponíveis, ordinários e extraordinários, ao seu alcance, mesmo que isso signifique causar dores e padecimento à pessoa cuja morte é iminente ou inevitável. Quer dizer, quando nós falamos de distanásia, nós estamos falando de um prolongamento artificial da vida do paciente sem chance de cura ou recuperação de sua saúde. Não se prolonga a vida propriamente dita, mas se prolonga, na verdade, o processo de morrer. Então, a distanásia nada mais é do que um procedimento artificial, é a busca incessante de um dia a mais de vida, ainda que isso custe a própria dignidade. Um outro conceito importante, finalmente, o último conceito que nós trabalhamos, é o conceito da ortotanásia. A ortotanásia nada mais é do que a morte no tempo certo. Ela não é combatida com métodos extraordinários, desproporcionais, como na distanásia, e também ela não é apressada por uma ação intencional externa, como na eutanásia. Na ortotanásia, há, na verdade, uma prática sensível ao processo de humanização da morte, com o alívio das dores, e não incorre no prolongamentos abusivos ou a aplicação de meios desproporcionais que importariam sofrimento ao paciente. Na verdade, quando nós falamos de ortotanásia, nós deixamos a vida correr seu curso e a morte é uma consequência da vida. Aliado à ortotanásia, nós temos o que chamamos de cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? É a utilização de toda a tecnologia possível para aplacar o sofrimento físico e psíquico do enfermo, ou seja, se usa dos recursos apropriados para tratar os sintomas como a dor e a depressão. Então, você trata
utiliza dos métodos possíveis para amenizar dor, para amenizar sofrimento nos processos de fim de vida. Você não apressa a morte, você também não procrastina a morte, você simplesmente utiliza dos meios adequados, dos meios aptos, para que você tenha aí uma existência e um processo de final de vida de forma tranquila, de forma a não sentir dor, diria eu, de forma a manter a própria dignidade, de forma a respeitar a própria dignidade do paciente. Pois bem, quando nós falamos de negócios jurídicos existenciais, e o nosso objeto é esse aqui, feito essa observação acerca dos negócios jurídicos patrimoniais e dos conceitos que dizem respeito ao processo de fim de vida, é importante falar acerca das diretivas antecipadas de vontade. E o que são diretivas antecipadas de vontade? Diretivas antecipadas de vontade são uma espécie de negócio jurídico existencial. E para falar sobre diretivas antecipadas, eu tenho que dizer para vocês que elas se projetam ou elas existem de duas formas, ou a partir do testamento vital, ou na forma do mandato duradouro. São duas espécies de diretivas antecipadas. As diretivas antecipadas, elas não têm uma regulamentação própria no nosso ordenamento jurídico. Existe uma resolução, a Resolução 1995 de 2012, do Conselho Federal de Medicina, que trata acerca das diretivas antecipadas de vontade, mas que são normas, essa resolução, na verdade, é uma norma deontológica que dá ao médico respaldo ético legal, para que ele possa observar, respeitar as diretivas feitas pelo paciente, para que ele não responda administrativamente pelo seu ato e, consequentemente, ele não tenha que ser responsabilizado pelo conselho ou em relação à prática ou à observância daquela diretiva feita pelo seu paciente. Existe em trâmite na Câmara dos Deputados 2 projetos de lei, o projeto 5.559, de 2016, e o projeto 352, de 2019, e no Senado Federal, o projeto 149, de 2018. Mas são projetos de lei que visam regulamentar as diretivas antecipadas. Não há ainda nenhum regramento específico. Embora não haja o regramento específico, é importante dizer que, como nós estamos no campo da autonomia privada de vontade, como nós estamos no campo, ou nós temos a norma autorizativa geral do artigo 15 do Código Civil, que ninguém é obrigado a submeter a tratamento médico ou procedimento cirúrgico com risco de vida, nós temos a possibilidade de fazer as diretivas seguindo as regras gerais, vamos assim dizer. Então, eu posso muito bem lançar mão da minha vontade e declarar em instrumento próprio acerca das minhas diretivas. E como eu posso fazer, ou quais são as espécies de diretivas? As espécies de diretivas são duas, o testamento vital ou o mandato duradouro. O testamento vital é um negócio jurídico que tem efeito para depois da morte do testador. Então, a pessoa declara sobre seus bens, diz para quem ela quer direcionar os seus bens, e depois que ela morrer, os seus herdeiros testamentários arrecadam esses bens. O testamento vital, não. Nós temos, na verdade, efeitos antes da morte do testador, ou seja, no processo de final de vida, no processo de fim de vida, é onde ele vai ter eficácia, onde ele vai valer efetivamente. E o que é o testamento vital? O testamento vital é um documento de manifestação de vontade, pelo qual uma pessoa capaz manifesta seus desejos sobre a suspensão de tratamentos a ser utilizado quando ela não tiver mais condições de fazê-lo, seja porque está em estado terminal ou em estado vegetativo permanente, ou em doença crônica incurável, e que a impossibilite de manifestar sua livre e consciente vontade. Ou seja, ela não tem mais o discernimento para praticar ou para manifestar sua vontade. Nessa hipótese, a pessoa lança a mão através de um instrumento escrito, através de um vídeo, através de uma gravação de voz. Como não há regramento, parte considerável dos estudiosos tendem a pensar e a sugerir que seja feito por escritura pública,
porque diante do tabelião, no cartório de registro, você tem melhores condições, cartório de títulos e documentos, melhor dizendo, você tem melhores condições de fazer com que esse instrumento tenha maior publicidade e mais efetividade. E faço aqui um parêntese. Qual parêntese? Quando for fazer um testamento vital ou um mandato duradouro, faça diante ou faça assessorado por 2 profissionais, um advogado e um médico, que poderão sugerir que tipo de procedimento, que tipo de tratamento e quais diretrizes devem ser utilizadas para a confecção desse instrumento. Então, no testamento vital, você nomeia alguém para representar a sua vontade quando você não mais puder fazê-lo, porque está num processo de fim de vida e não tem mais condições de manifestar a sua vontade. Uma outra espécie de diretiva antecipada é o mandato duradouro, que é o instrumento por meio do qual a pessoa, de forma livre, informada e com o devido discernimento, nomeia uma ou mais pessoas para orientar os médicos sobre as diretrizes que deverão seguir quando ela não puder por si mesma, seja em decorrência de causa transitória ou permanente, expressar sua vontade sobre o tratamento, a intervenção e a utilização de medicamentos a ela destinados. Ou seja, nós falamos acerca das diretivas antecipadas, na espécie do mandato duradouro, que nós nomeamos alguém para, na impossibilidade da pessoa, na minha impossibilidade de declarar que tipos de procedimentos ou intervenções eu quero me submeter, essa pessoa possa fazer por mim. Então, eu lanço mão de instrumento, ou lanço mão de um instrumento, e nomeio uma, 2 ou 3 pessoas, sugiro até que seja mais de uma, sugiro inclusive que não seja parente, para que ela possa aí orientar os médicos, os profissionais da saúde acerca de quais tipos de tratamento que essa pessoa quer submeter e quais tipos de tratamento essa pessoa não quer submeter acerca do seu processo de fim de vida. E com isso nós falamos acerca das 2 espécies de diretivas antecipadas. O testamento vital, que você nomeia uma pessoa para fazer, para manifestar, para declarar sua vontade quando você não puder fazê-lo, e o mandato duradouro, em que você, o testamento vital, em que você, na verdade, indica quais são os procedimentos que você quer e que você não quer submeter, e o mandato duradouro, que você indica 2 ou 1 ou mais pessoas para que ela possa representar você quando você não puder fazer. É importante, pessoal, que nós tenhamos cuidado ou nós tenhamos apreço à nossa existência até os nossos últimos dias, porque na existência humana é necessário consciência que no final não há feridos e nem sobreviventes. A existência é, de fato, uma aventura, um salto ao desconhecido, cuja única certeza é o seu fim. Ainda não inventaram, pode ser que inventem, num futuro não tão distante, talvez, mecanismos que nós possamos gozar aí da vida eterna aqui mesmo antes que haja o nosso fim. Então, com isso, eu encerro aqui a nossa apresentação de hoje. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a professora Vanessa e recebam aqui o meu fraternal abraço a todos.